Então, já vimos aí a origem, né, da palavra peneirá, que essa palavra é grega siniazo, que é o quê? Agitar, sacudir. Jesus declara que Satanás pediu para peneirar todos os discípulos. No entanto, ele se dirige especificamente a Pedro. Satanás pediu para peneirar vocês, mas, olhe, Pedro, eu intercedi por você. Será que Jesus estava dizendo, os outros são mais fortes que você? A gente não sabe. A questão é que Jesus se dirigiu a Pedro, mas eu intercedi por você, eu orei por você. Aí continue. É importante ressaltar que Jesus chama Pedro de Simão. Quem era Simão? Simão é o nome anterior. Simão simboliza quem? A velha criatura. Aí diz o texto, Simão era o velho homem, que ainda não havia se convertido, mas estava no processo de transformação. Pedro seria moído e sacudido como teste de resistência da sua fé. A provação é isso. A provação vem para mostrar, primeiro para nós, que nível está a nossa fé, o quanto nós aguentamos, e para mostrar para o diabo também, para servir de testemunho para os outros também. Então, a provação, seja ela qual for na vida do cristão, é um teste de resistência de fé. É por isso que lá, quando a Bíblia vai falar sobre as qualificações para o ministério, você vai ver Paulo tratando com Timóteo e ele fala sobre isso. Ele vai dizendo como devem ser os bispos, como devem ser os diáconos, e ele sempre coloca esse termo, né? Antes eles sejam provados, experimentados. A gente pode levar esse ponto aí em dois caminhos. O provado de não, coloque primeiro para ele ter uma experiência, coloque ele para fazer alguma coisa, no sentido de teste, no sentido de, como é que chama? Estágio, né? Vai estagiar, ok. Mas também o texto deixa claro, esse texto aí, se eu não me engano, 1 Timóteo 3, ele deixa claro o seguinte, que uma pessoa nova convertida, ela não pode exercer a liderança. Aí ele diz o motivo. Por quê? Quem já leu esse texto e lembra disso? Paulo está dizendo assim, Paulo diz, Timóteo, quando você for ungir o bispo, o presbítero, enfim, o pastor, essa palavra bispo, presbítero, pastor, é a mesma coisa, é aquele que dirige, que lidera a igreja. Ele diz, quando você for ungir essas pessoas, elas não podem ser novas convertidas, que é o neófito. Vai aparecer na maioria das Bíblias a palavra neófito. Ele disse, para que ele não se ensoberbeça e aconteça o quê? Ele não se ensoberbeça e caia. Por que é que o novo convertido, quando ele é colocado numa posição de liderança, ele se ensoberbece e cai? O que é que você acha? Porque ele ainda não foi provado. É a coisa da teoria. Você, como crente, você pode passar 10 horas por dia lendo a Bíblia. Isso vai ser maravilhoso na sua vida. Você vai aprender muito, você vai edificar a sua fé. Mas você pode ler a Bíblia 500 milhões de vezes. Se você não praticar e o que você está lendo não for uma realidade prática na sua vida, você só tem teoria. Ah, eu faria isso. Não, mas eu sei que na Bíblia está dizendo assim, mas vá colocar na prática. Aí depois você me diz. Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é quando eu aplico. Isso, gente, não é só com relação a ser pastor, não. Isso é na vida. Todos aqui são casados. Quais eram nossas teorias de solteiro? O que imaginávamos que era a vida de casado? Todo mundo aqui tem uma teoria. Bateu com a teoria que você tinha? Duvido, porque a gente não conhecia. Eu acho muito engraçado, eu comento com um pastor que eu acho muito engraçado quando a gente está assistindo algum filme ou alguma série. Aí é muito engraçado, né, que os casais, eles acordam e eles dão um beijo. Eu disse, eu nunca beijei, eu tenho 23 anos de casamento, eu nunca beijei, nem ele me beijou ao acordar. Porque, gente, todo mundo tem bafo. É insuportável, a princesa e o príncipe tem bafo. Eu digo, quem é? Você pode até dar um selinho, encostar na bochecha, mas pelo amor, um beijo apaixonado. Eu digo, tem uma coisa mais mentirosa do que filme é beijo para se acordar. Quem é que engole essa história? O
O solteiro. Aí o solteiro, olha, quando eu casar, que lindo. Aí acordar já com aquela... O solteiro engole. Por quê? Porque para o solteiro é o que ele conhece. Ele conhece o conto de fadas. Eu sempre falo que, para mim, o melhor conto de fadas que existe é o Shrek. É o melhor. Eu amo o Shrek. Eu amo. Porque é muito engraçado que ele casa, né? Ele casa, só que tem... A gente vê o quê? O que a gente não vê na Branca de Neve. O que a gente não vê na Cinderela. O que a gente não vê na Bela Adormecida. Porque todos os contos de fada acabam onde? No casamento. E foram felizes para sempre. Você dorme com essa informação, acredita nessa informação e segue sua vida crendo nessa verdade. Só que você não foi no outro dia lá na casa da Cinderela. Você não foi no outro dia lá na casa do príncipe. Aí o Shrek não. O Shrek veio para quebrar isso. O Shrek veio para mostrar o quê? O pós. Depois do casamento começam as dificuldades. Aí eu acho engraçado quando nasce o menino, né? Que é uma luta. Eles dois cuidando dos meninos. Eu amo o Shrek. Não deixa de ter amor, não deixa de ser feliz, mas mostra o quê? Uma realidade. Que, na maioria das vezes, o solteiro não entende, porque é teoria. Gente, tudo é teoria. É aquela história, se fosse comigo, eu fazia assim. Tá, você já viveu essa situação? Não, então é teoria. Ah, se fosse eu, se eu fosse o meu patrão... Tá, você já foi patrão? Porque é muito interessante. Na minha opinião, todo empregado deveria ter um mês de patrão. Agora sim, com todas as obrigações, pagar os impostos, pagar funcionário, vendendo ou não vendendo, tem que pagar todo mundo. Eu queria que todo empregado tivesse essa experiência. Porque é muito cômodo quando o seu dinheirinho cai lá, você reclamar das coisas, mas teu dinheirinho está certinho lá. Só que o teu patrão, que ele venda, que ele não venda. Que ele receba, que ele não receba, ele tem que te pagar. Só que as pessoas, quem está do outro lado não percebe, porque ele tem a teoria. Ele tem a teoria. Não, ele ganha muito. Ele fala, não, você não sabe. É igual os filhos, né? Os filhos olham para os pais, aí acham assim, por quê? Não me dá mais dinheiro? Por que não compra tal coisa? Eles não têm noção de quanto custa uma feira. Eles não têm noção de quanto custa água, luz. Assim como eu e você também não tínhamos. Até a gente casar. Tem alguns casais que depois me procuram e dizem, mas rapaz, é conta, viu? A gente, de vez em quando a gente conversa com alguns casais jovens que dizem, meu Deus do céu, é muita conta. É água, é luz, é aluguel, é não sei o quê, é telefone, é internet, é a feira. É a realidade, né, Paulinho? É a realidade. Uma realidade que a gente sabe na teoria, sabe. A gente sabe que precisa, sabe. Mas na hora que chega lá na prática, que você diz, eita, eu não posso comprar só bolacha, tem que comprar arroz, tem que comprar feijão, tem que comprar material de limpeza. Lucas não tem esse problema, porque ele compra o material de limpeza, tem estoque, né? Tem que comprar, tem coisa mais cara do que material de limpeza? Eu nunca vi. Você compra assim, comida é caro? É. Agora, diante das outras coisas, eu nunca vi. Quando você compara assim, sabão com arroz, pelo amor de Deus, é melhor lavar a roupa com arroz. Nunca vi coisa tão cara. Às vezes a gente vai comprar coisa de material de limpeza, vem com uma sacolinha safada desse tamanho, uma fortuna. Aí você vê assim, 3 coisas que comprou naquela sacolinha. Você sabia essa realidade antes? Não, porque não fazia parte da sua vida. Teoria. Então, tudo na teoria. Eu estou dizendo que a teoria é ruim? Não. Estou dizendo que ela sempre vai ser teoria, até você se deparar com a realidade. Até você entender a realidade. É fácil você dizer, se eu fosse o pastor eu fazia assim, se eu fosse o meu professor eu fazia assim, se eu fosse o meu pai, a minha mãe eu fazia assim. É fácil, você não está lá, você não viveu essa situação. Então a teoria é muito simples. E aí qual é o problema do novo convertido? Ele só tem teoria. Ele só ouviu falar. Ele está firme na igreja porque ele ainda não passou nenhuma prova. Como eu vou confiar em alguém que ainda não foi provado? Que ainda não venceu as etapas do tempo? Porque o tempo também é uma prova. Você vê o que é que Gamaliel disse com relação à igreja? Gamaliel, ele era muito respeitado na religião, porque ele era um reitor
de universidade da época, era um fariseu de fariseu, era um escriba, era um homem letrado nas leis. Quando surgiu a questão, o que a gente vai fazer com essa igreja, com esse negócio aí, o caminho, com essa seita, que é diferente daquilo que a gente ensina, o que a gente vai fazer? Gamaliel se levantou, só. Se essa obra é de Deus, se ela não é de Deus, o tempo vai dizer, logo, logo vai passar. Se for fogo de palha, vai passar. Ele disse, agora, se essa obra é de Deus, o tempo vai mostrar. Então, o tempo também é uma prova. Quanto mais tempo você passa, mais você enfrentou situações. O pastor até citou há alguns dias sobre a questão do sal, né? Ah, só é meu amigo quem comer 1 quilo de sal. O que é que o quilo de sal representa? Tempo. Quando que a gente gasta 1 quilo de sal? Precisa de tempo. Ou seja, esse ditado popular significa, só é meu amigo quem já passou um tempo comigo. Quem já caminhou comigo. Não é quem chegou agora, comeu um docinho, um bolinho, uma fatia de bolo, uma coxinha. Não, é quem comeu 1 quilo de sal comigo, é quem passou tempo comigo. Então, o tempo é uma prova. Uma pessoa que está há mais tempo na igreja, automaticamente ela já passou por muita coisa que um novo convertido não passou. Ele tem história para contar. Não só dele, mas ele já viu situações, ele já experimentou aquilo ali ao seu redor. O novo convertido não pode estar em liderança porque ele não foi provado. A prova é para isso que Jesus falou. A prova é um teste de resistência da fé. Precisa ser provado. Adorar a Deus quando está tudo maravilhoso. Adorar a Deus quando está com um emprego bom, saúde, todo mundo me ama. Isso aí a gente qualquer pessoa adoraria. A questão aí, quando vem a primeira dificuldade, quando vem um problema, aí é que nós revelamos a nossa fé. Nós revelamos nossa fé nas horas difíceis, na aprovação. Então, Satanás pediu para peneirá-los. Isso nos ensina que existe uma guerra espiritual. Nós servimos a Deus, mas o tempo todo Satanás está querendo nos destruir. Satanás está querendo nos moer, nos peneirar. Só que a boa notícia é que Jesus intercede por nós. O interceder de Jesus, essa intercessão de Jesus, muitas vezes vai nos livrar dessa provação, mas mesmo quando não vai livrar, vai amenizar. E vai nos fortalecer para vencer essa tentação.